Começar com a página. Então, a correção, módulo 2, tá? Página 352. Todo mundo aí com o livro aberto bonitinho, direitinho. Repetindo, hein? Módulo 2, página 352. E essas duas páginas, criança, a 352 e a 354, que nós iremos fazer a correção agora, ela fecha o módulo 2, tá? Então, nós já fechamos o módulo 2. O nosso assunto do módulo 2 já foi aí concluído, tá? Tudo bonitinho, direitinho, tá bom? Então, ó, vamos para a correção. Número 1, tá assim. O que queremos dizer com a revolução? A guerra... Qual a página, professora? 352. 352. Foi aí, Davi? Foi. Foi? Então tá bom. Então, ó, o que queremos dizer com a revolução? Estou no número 1, tá? A guerra, isso não foi parte da revolução. Foi apenas um efeito e consequência dela. A revolução estava nas mentes das pessoas e foi levada a cabo de 1760 a 1775, no curso de 15 anos, antes que uma gota de sangue fosse derramada em Lexington. Crianças, então, aí, né, esse textinho, ele está abordando o quê? Né? Ele está falando o quê? Então, vocês iriam aí ler as opções e iria marcar a opção correta. A opção correta aqui é a letra D, D de dado, tá? Que fala o seguinte, defende a criação dos Estados Unidos, foi precedida de uma revolução. Defende que a criação dos Estados Unidos foi defendida, ou melhor, foi procedida de uma revolução. Então, o número 1 era para marcar a opção D, tá? D de dado. Vamos para 2. A 2 está falando o seguinte, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, corrija nas linhas que seguem as alternativas que você considera falsa. Nós iremos fazer o seguinte, tá? Nós já iremos marcar verdadeiro. Então, se for verdadeiro, a gente não vai fazer a correção. Se for falso, eu vou falar para vocês que é falso e já vamos fazer a correção lá embaixo de imediato, tá bom? Então, oi, Julia. O primeiro é a letra D. Isso, o número 1 era para você fazer um xizinho aí em cima da letra D, D de dado. Okay. Número 1, letra D. Então, ó, número 2, vamos aí a letra A. Está assim, ó. Um dos motivos no livro, você estava onde, Pedro? Quando eu estava falando? Eu estava aqui prestando atenção, só que aí minha irmã, ela veio aqui, não Vitória, minha outra irmã, que ela, porque ela estava com dúvida em um dever dela. Ah, meu pai do céu, aí tirou a atenção. O que era para fazer? Aí eu me perdi. Ah, você se perdeu. Vamos lá, então, vou te achar, hein? Ó, 352. Módulo 2, 352. Foi? Conseguiu? Abriu? Eu vou repetir o número 1 para você. Tá. Tá? Mas você já abriu, Pedro? Eu tô indo para a página. Então vai para a página. Eu te espero. Eu te espero. Ó, 352. Aí tá lá em cima, mais atividade. Na página. Oi? Então, ó, número 1. Você vai marcar um X na opção D, D de dado. A número 1 é a D de dado. E agora nós vamos para 2 mesmo, tá? Vamos para 2 juntos, tá bom? Tá todo mundo indo para 2 agora, não tá atrasado mais não. A 2 está o seguinte, você vai marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Sendo que as falsas, a gente tem que corrigir lá naquelas linhas lá de baixo, tá bom? Então, vamos aí conferir a resposta de vocês. A está o seguinte, um dos motivos que levaram os colonos a declararem sua independência foi o aumento de impostos aprovado pela Inglaterra. Letra A é verdadeira. Então, vocês irão colocar aí um V, tá?
verdadeira. E não vai fazer a correção, porque ela é verdadeira. Então, A vai colocar no primeiro quadradinho o V, de verdadeira. Afirmativa B. Os colonos ingleses foram os primeiros habitantes do território das 13 colônias. Falso. Vai colocar aí no segundo quadradinho, no quadradinho da letrinha B, o F. É falso. E vamos lá para baixo fazer a correção. Confere aí se vocês fizeram. Quem não fez a correção, quem colocou verdadeiro e falso, mas não fez a correção, é para fazer. Vai lá embaixo, vai colocar o seguinte, né? Na primeira linha lá vazia, coloca o B, a letra B, porque nós iremos fazer a correção da B, tá? E vai escrever o seguinte: quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, então, correção da B. Vai lá na linha lá de baixo. Apareceu, Bia! Ai, meu, é Bia que sempre vem também. Tá sempre juntinho com a Amanda. Então, ó, correção, tá? Da B. Quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, vírgula. Quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, vírgula. Os povos indígenas já ocupavam o território. Então, nós fizemos a correção, né? A afirmativa está falando que os ingleses foram os primeiros, não foram. Então, a correção lá embaixo, vou colocar B e vou escrever o seguinte: quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, vírgula. Repetindo. Quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, vírgula, os povos indígenas já ocupavam o território. Letra C, agora quadradinho C, afirmativa C. O novo governo estadunidense, constituído após a independência, foi dividido em legislativo, judiciário e executivo. Verdadeiro. Então, vai botar o V aí, tá? Letra C é V. Essa afirmativa é verdadeira. Ah, que maravilha, Vitória! Ah, é muito bom ver, né? É porque vocês ficam me vendo, mas eu fico sem ver ninguém. Aí, quando eu vejo alguém, é uma maravilha. Vamos para D agora, crianças. O processo de independência dos Estados Unidos foi totalmente pacífico. É falso, tá? A D é falsa. E lá na correção, lá embaixo, eu vou colocar o seguinte: D, pontinho. O processo de independência dos Estados Unidos. Então, vou fazer a correção lá embaixo, coloco D, ponto. O processo de independência dos Estados Unidos foi marcado por diversos conflitos. O processo de independência dos Estados Unidos foi marcado por diversos conflitos. Então, a D é falso, né? Porque não foi pacífico. Foi marcado por diversos conflitos. E. Vamos para E. Logo após a declaração de independência dos Estados Unidos, a escravidão foi abolida. Falso, tá? Falso. A E é falso. O último quadradinho é falso. Vou fazer a correção lá embaixo. Vou botar o E, ponto. A escravidão continuou, mesmo com a declaração de independência
independência dos Estados Unidos, tá? A escravidão continuou, mesmo com a declaração de independência dos Estados Unidos. Repetindo, a escravidão continuou, mesmo com a declaração de independência dos Estados Unidos. Declaração do quê? A escravidão continuou, mesmo com a declaração de independência dos Estados Unidos. Então, ó, volta lá para ver a sequência se está direitinho, tá? Da número 2. V, F, V, F e F. A correção da E, repito. Então, ó, ponto. A escravidão, Ah, que maravilha! Nicolás! Meus 4 alunos corajosos e penteados. Não, porque a maioria fala que não parece... Não tô penteado não, professor. Ah, mas Nicolás, quem vai ver seu cabelo? Na hora que eu acordei. Meu cabelo tá desde a hora que eu acordei, vamos ver. Se eu fosse menina, eu também ficava com o cabelo do mesmo jeito. Cabelo pequenininho, não dá nem a câmera nem foca. Vai eu chegar aqui dentro da hora que eu corto. 3 semanas, professora, 3 semanas sem cortar. É mesmo? Meu Deus do céu! Tá pequeno? Gente, tá porque a câmera tá longe. Imagina eu aparecer aqui com o cabelo de quando eu acordei. Vocês iam cair para trás, gente. Tem que ajeitar o cabelo. Que nem eu me olho, que fica uma coisa horrível. Aí eu vou, ajeito, aí vem, ó. Tem que ficar durinha. E qualquer movimento brusco, ele assanha. Então, vamos, vou repetir, ó. Tirando eu do negócio, peraí. Vai, liga lá pra gente ver. Então, ó, letra E. A escravidão continuou, mesmo com a declaração de independência dos Estados Unidos, tá? A escravidão continuou, mesmo com a declaração de independência dos Estados Unidos. Agora vamos lá para a página 354, número 4. 354, número 4, que é para completar a cruzadinha. Tá todo mundo juntinho aí, tudo bem? Qualquer coisa, se se enrolou, é só falar, tá, crianças? Eu espero, não tem problema não. Então, ó, 4. Complete a cruzadinha abaixo com os conceitos ou acontecimentos correspondentes. Aí, letra A. Um dos principais artistas que vieram ao Brasil na missão francesa, que representava em suas obras o dia a dia da população, o trabalho dos escravizados e das cidades. Ah, aí, ó, Pedro Henrique apareceu também. Com a camisa do Flamengo, né? Isso de passagem. Vamos lá, crianças. Que bom, gente. Apareçam sempre. Pô, dá outra cara quando eu vejo vocês, gente. Muda até o dia, muda a aula inteira. É maravilhoso. Então, vamos embora, hein? Vamos ver mais. Eu quero ver, ó, semana que vem a gente tudo aparecendo, para ficar animado, hein? Eu ia até marcar um evento com vocês, que eu tenho feito nas outras escolas, mas vocês não aparecem, como é que eu vou marcar? Aí eu falei, gente, deixa eles já se habituarem mais, né, com a câmera, se ajeitarem, que eu vou marcar algo de frente com vocês. Então, vamos lá, ó. Cadê? Onde que eu parei? Na A, tá? Na A, eu vou completar os quadradinhos aí da cruzadinha com a informação debré. Como é que eu escrevo debré? Para quem não completou a cruzadinha, tá? É D-E-B-R-E e o T, mudo, debré, tá? Repetindo. D de dado. Você fez a Pedro. Tá? Da cruzadinha que nós estamos. Ó, vou repetir para você que você vai escrever. É debré. D de dado. B de bola. R.
e T de tatu, Debré, tá? Debré foi aí um dos principais artistas que vieram ao Brasil e pintaram aí, né, o dia a dia, né, o trabalho dos escravizados, as cidades, a população em geral do Brasil, tá? Foi o Debré. B de bola aí, ó. Movimento que ocorreu no Nordeste em 1817, que durou cerca de 70 dias, e foi importante por ter difundido ideias antilusitanas e de liberdade na colônia. A letra B é a Revolução Pernambucana. Então, eu vou escrever aí na cruzadinha, tá? Na linha aí do B. Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana. Letra B de bola. Revolução Pernambucana. É que a Amanda já está acostumada, Bia também sempre aparece nas aulas. Nicolas agora, né, semana passada apareceu, tem aparecido, né? Vitória Vira e Mexe também abre. Depois, até as pessoas que estão habituadas a abrir a câmera já perceberam com certeza que é diferente, né? Quando a câmera está aberta, não é verdade? A nossa atenção, crianças, melhore muito, tá? A gente consegue, não é papo de professor não, tá bom? Assim, é sério isso, né, meninas? A gente consegue entender melhor com a câmera ligada, tá? Por quê? Porque a gente acaba focando mais na aula, porque você sabe que a câmera está ligada. Então, se você for, tipo assim, desviar para outra coisa, você vai, caramba, o professor vai ver, meus colegas vão ver. Então, isso ajuda na atenção de vocês e ajuda muito, contribui muito com o aprendizado, tá? Eu falo isso até porque eu quero ficar xeretando vocês, não que eu quero também ficar xeretando. Mas não é isso não, tá? É porque realmente faz diferença a câmera ligada, né? Faz muita diferença. A nossa atenção, ela foca, né? A gente acaba puxando mais para a aula mesmo em si. É muito bom. É por isso que eu aconselho vocês a abrirem sim, para vocês focarem mais, sabe? Não se dispersar, tá? Para que não vá de vergonha, vocês estão muito novos para vergonha, para ficar pensando em mico. Não tem nada de mico, não. Mico é você ficar aí distraidão, né? O professor está explicando o conteúdo, você está lá viajando. Você acaba não entendendo, porque a câmera, ela dá essa facilidade para a gente, né? Ela desligada, a gente deita na cama, a gente deixa o som ligado e vai no banheiro correndo rapidinho, vai lá e acaba se dispersando. Então, é muito bacana a câmera ligada, ela aprende mesmo, tá? Ela ajuda muito no aprendizado nesses momentos de aula online. Principalmente em aula de matemática, então, imagino, né? Aí é essencial mesmo até. Eu sinto muita falta de quando o aluno não abre a câmera, né? De quando tem turma que não abre. Poxa, eu não gosto. Porque eu fico sem atenção, olha que coisa incrível. Eu fico sem atenção direito. Porque aí eu quero olhar para algum rosto e não tem. Então, assim, às vezes, eu tenho que ter um controle muito maior, né? Para poder focar. Porque Paula, tenho essa necessidade de olhar para alguém, de falar olhando, de gesticular, é coisa minha. Vamos para o C, crianças. Data de 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil. Eu vou completar lá na cruzadinha a letra C com o dia do fico, né? Quando Dom Pedro fala que ele vai ficar no território brasileiro, que ele não vai voltar para Portugal, e que ele também não vai respeitar todas as regras vindas de Portugal, esse dia passa a ser conhecido como Dia do Fico, tá? Completem aí. D de dado. Tipo de governo instituído por Dom Pedro após a independência do Brasil. Monarquia. Dom Pedro, ele instituiu a monarquia. Tipo de governo instituído pela maioria dos países formados após a descolonização da América Espanhola. Lá na letra E, eu vou completar com república. República. Se você se perdeu, tá? Se não se achou aí na cruzadinha, é só me falar. Não fica sem graça não, que eu falo de novo, hein? Então, ó, letra E, república.
Letra E, república. F, região onde os portugueses encontraram maior resistência durante as guerras de independência. Professora, é Belém, né? Belém, né? Letra F é Belém, né? Errou! É Bahia. Ai, errei. Bahia. Cara, Belém encaixou aí certinho? Encaixou, né? Mas não é Belém, não. É Bahia. Te enganaram aí, te enganou. Você pode repetir a E, que minha irmã vem aqui, não aparece na câmera. Tá, vou repetir a E. República. República, Pedro. Pedro, você agora está, além de irmão, aluno, é professor particular. Professor dos irmãos. Ó, letra E, República. Letra F, Bahia. Vamos para G. G e última. Governante português que veio ao Brasil em 1808. Dom João. Dom João foi o governante que veio para cá em 1808. Foi aí, tudo direitinho, completou, tudo certo? Bem, amores, então, nós iremos fazer o seguinte agora, tá? Eu vou até organizar aqui minhas fichas, porque eu mexi quando eu estava explicando e eu baguncei as fichas todas. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui, que eu nem eu sei que jeito que eu dei nessas fichas. Eu misturei tudo. Nós iremos agora relembrar, né, pontos importantes dos conteúdos, dos assuntos que nós tratamos lá no módulo 1, tá? Então, eu vou aqui, ó, até seguir a sequência. No módulo 1, nós tivemos o capítulo 1, que falou sobre o iluminismo, tá? Então, vou lembrar aí pontos importantes do iluminismo. Bem, primeiro, deixa o Pedro voltar. Pedro foi em algum lugar e resolveu alguma coisa. Pedro, quando ele aparecer aqui, eu volto em alguns pontos. Aí, Pedro está aqui, ele está no cantinho. Então, a primeira coisa que eu vou relembrar aí, o que foi o iluminismo? Tá? O que foi isso? O iluminismo foi um movimento, né, intelectual, foi um movimento filosófico que ocorreu na Europa lá no século aí, 17, tá? E o iluminismo, ele tinha como intuito levar novos conhecimentos para a sociedade. O que vem a ser esses novos conhecimentos? O iluminismo, ele queria resgatar a sociedade daquele período intitulado como período das trevas. Por que período das trevas? Porque as pessoas não pensavam por si só, né? As pessoas seguiam aí o comando e o pensamento da Igreja Católica. E também período das trevas no sentido que não houve nenhum movimento cultural, né? Não tinha acontecimentos que tirassem as pessoas da garra do absolutismo, né? Do poder do rei. Então, o iluminismo foi um movimento que tinha como intuito levar a razão e a ciência para a sociedade. Tinha como intuito iluminar essa sociedade. Tinha como intuito levar novos conhecimentos para a sociedade, né? Tinha como intuito fazer com que essa sociedade pensasse de forma própria, sem ser através dos conceitos, sem ser através dos dogmas da Igreja Católica. Tá? Então, o iluminismo queria derrubar, né, a monarquia absolutista. Ah, professora, os iluministas eram contra o rei? Os iluministas eram contra a monarquia? Não. Os iluministas eram contra ao poder absolutista do rei. Os iluministas falavam, né, que o rei deveria ter seu poder limitado, que o rei não deveria ter todo o poder concentrado em suas mãos, que esse poder deveria ser dividido, né? Tanto é que nós tivemos o Montesquieu, que foi o filósofo iluminista, que pregava a divisão dos poderes, né? Pregava aí o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o iluminismo, eles questionavam aí a base do antigo regime, né? Eles questionavam aí esse absolutismo, eles questionavam aí o mercantilismo. O que foi mercantilismo, né? O controle do comércio
também nas mãos do rei. Eles criticavam aí essa divisão social, essa sociedade estamental, né? Essa sociedade dividida em 3 ordens, ou 3 estados, né? Nós tínhamos o primeiro estado, que era composto pelo clero, nós tínhamos o segundo estado, que era composto pela nobreza, e nós tínhamos aí o terceiro estado, que era composto pela burguesia e pelo povo em geral. Os iluministas eram contra essa divisão. Por que eles eram contra, principalmente, essa divisão? Por conta aí dos tributos, né, dos impostos cobrados, somente em cima do terceiro estado. Nós tínhamos aí o primeiro e o segundo estado que não pagavam imposto. O primeiro e o segundo estado que eram os privilegiados, que eram os protegidos pelo rei. Então, o iluminismo era contra, né, essa proteção. O movimento iluminista era contra esse poder hereditário, né, esse poder imposto. Os iluministas pregavam que o governo deveria ser escolhido através de uma votação, deveria ser escolhido pelo povo, tá? Então, os pensadores iluministas não só criticavam o poder absolutista, mas também criticavam as superstições, o fanatismo religioso, a intolerância religiosa, tá? Eles acreditavam que esses eram os principais obstáculos para a construção de um mundo melhor, de um mundo racional, de uma sociedade mais justa. Bem, nós vimos, então, né, que nós tivemos aí, né, vários iluministas muito conceituados nesse período, né? O John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, o Rousseau. Nós tivemos o Adam Smith, que foi aí o pai do liberalismo econômico, que vem a ser o liberalismo econômico. Era aí a posição do mercado, do comércio, da posição econômica, né? Onde se fazia a defesa da livre concorrência, da não intervenção do Estado na economia, né? Isso não existia naquele período. O que era estabelecido naquele período era o mercantilismo, o comércio controlado também pelo rei. Então, o iluminismo queria o quê? O liberalismo econômico, a não intervenção do rei na economia também, no comércio, tá? Nós vemos nesse período, nesse assunto também do iluminismo, o despotismo esclarecido, né? O que foi o despotismo esclarecido? Quando os reis começaram aí a perceber, né, que o iluminismo estava cada vez mais forte, crescendo cada vez mais, tendo mais e mais adeptos, eles começaram aí a ficar, né, muito preocupados. Então, os iluministas começaram aí, né, se preocupar cada vez mais em proteger o seu governo. Então, houve aí, né, os monarcas que incluíram ideias iluministas no seu governo absolutista, tá? Então, despotismo esclarecido foram o quê? Governantes absolutistas, governantes tiranos, que incluíram ideias iluministas no seu governo, com a intenção de proteger o seu poder, né? Com a intenção de se manter no governo, temendo aí essa força do iluminismo, tá? Aonde os iluministas, muitos deles pregavam a escolha do governante. Então, os monarcas absolutistas tinham medo de se derrubar do poder. Então, o que fazer? Já sei, vou incluir ideias iluministas para mostrar para a sociedade, né, que eu estou inserido nesse novo pensamento, nesse novo olhar, tá? Depois da Revolução Iluminista, né, depois do movimento iluminista, nós tivemos aí, né, o assunto, nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, a Revolução Inglesa. Por que ocorreu a Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa aconteceu por conta do descompasso entre o avanço da burguesia e o Estado absolutista, o poder, né, da monarquia absolutista, o poder do rei absolutista. A burguesia queria ter maior participação no governo, queria ter participação no poder, né? Queriam ter aí tomada de decisão. Então, o poder absolutista, o poder do rei absolutista, estava atrapalhando os interesses da burguesia, tá? Estava, inclusive, atrapalhando o interesse também dos colonos poderosos, né? Que eram aí os burgueses. Então, a Revolução aconteceu não só por conta desse descompasso dos interesses da burguesia com o poder absolutista,
Mas também aconteceu porque os parlamentares, né, o parlamento, queria aí também tomar o poder, né? Queriam também aí ter força no governo inglês, coisa que eles não estavam tendo mais, né? Porque o Congresso, aonde está ali, que é composto pelos parlamentares, era normalmente suspenso pelos governantes ingleses, tá bom? Na Revolução Inglesa, nós tivemos duas revoluções. A Revolução Puritana, que foi uma revolução aí que teve manipulação política e religiosa, né? Em benefício aí do absolutismo, né? A Revolução Puritana foi um choque entre os interesses do rei e os interesses da burguesia. E nós tivemos aí também a Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana, ela acabou implantando aí na Inglaterra a República, tá? Só que nós tivemos aí com essa implantação da República uma falsa ilusão, podemos dizer assim, da participação de parlamentares no governo, coisa que não aconteceu, tá? Quando Oliver Cromwell assumiu o governo inglês, ele fez o quê? Ele foi lá e implantou aí seu governo absolutista também. Ele suspendeu o parlamento. Então, assim, não se teve coisa alguma de participação de parlamentar, tá? E aí nós tivemos depois de um tempo, né, a Revolução Gloriosa, que foi quando finalmente, tá, o absolutismo aí foi derrubado e a monarquia parlamentar conseguiu aí voltar, né, ao poder, voltar aí ao governo inglês, tá? Esse assunto foi aí do capítulo 1, o iluminismo, tá? Que inclui aí, né, o movimento iluminista e a Revolução Inglesa. O capítulo 2 foi sobre a Revolução Industrial. Revolução industrial não significa revolta, tá? A revolução aqui nos leva a pensar numa transformação. Então, a Revolução Industrial foi o quê? Foi um processo, né, que provocou aí grandes mudanças, né? Foram transformações profundas na sociedade, no que diz respeito à organização social e à organização econômica, tá? E essa transformação aí, essa profunda transformação no modo de se organizar socialmente, também no modo econômico, também ocasionou transformações, mudanças na forma de produzir, transportar e comercializar, tá? Também mudou a maneira de viver das pessoas e também a maneira de trabalhar das pessoas. Nós vimos que antes da Revolução Industrial, nós tínhamos aí, né, o artesanato. O artesão, ele fabricava aí as mercadorias, né? O artesão, ele tinha controle de todas as etapas de produção. Como assim, professora? Ele participava, ele fazia a colheita, ele teava aí, né, o algodão, ele produzia o fio, na questão aí de se produzir algo com tecido, né? Ele era dono das ferramentas, ele era dono da matéria-prima, que ele iria fazer a mercadoria, ele produzia essa mercadoria, ele vendia essa mercadoria, ele ficava de posse com o lucro. Então, o artesão, ele tinha controle de todas as etapas de produção, tá? E aí, com a entrada, aí, com a chegada de novas tecnologias, né, que novas máquinas, aí mesmo que a vapor, que hoje para a gente não é desenvolvida, mas naquela época era uma nova tecnologia, tá? Então, aí, com a introdução, né, com a vinda da Revolução Industrial, esse artesanato, ele sofreu aí uma mudança. Ele passou a ser chamado de manufatura, ele passou por uma nova etapa. O que vem a ser a manufatura, tá? O artesão agora, ele passa a trabalhar para um empregador. Então, ele já não tem mais controle de todas as etapas. Esse empregador, né, fornece para o artesão a matéria-prima e o artesão, ele é dono das ferramentas. Então, ele tem aí um trabalho conjunto. Ele passa a dividir as etapas da fabricação de uma mercadoria. E a manufatura, né, essa divisão aí agora de trabalho, a princípio a gente ainda não tem as fábricas, tá? Mas nós temos aquela pessoa que fornece a matéria-prima para o artesão, e o artesão entra aí com seus utensílios de trabalho, e juntos aí, eles fabricam uma mercadoria. E essa renda, né, essa renda que é conquistada aí com a venda do produto, passa a ser dividida.
Bem, passamos aqui uma nova etapa na Revolução Industrial, que vem a ser a maquinofatura. E aí sim, nós temos aí o surgimento das fábricas. E o artesão agora, ele passa a vender a sua força de trabalho. Ele sai agora ali do seu ambiente familiar e passa a trabalhar dentro de uma fábrica, né? E essa entrada essa entrada das fábricas na vida desse artesão muda completamente a sua forma de viver, transforma a sociedade. Porque esse artesão, ele deixa de ser artesão e passa a ser um operário. Né? Por que operário? Ele passa a trabalhar em troca de um salário dentro de uma fábrica. Surge com ele também, né, o burguês industrial. Quem vem a ser o burguês industrial? Os donos, né, das fábricas e das matérias-primas e do maquinário. Então, a Revolução Industrial, ela modifica, então, olha só, hein, ela modifica a forma de produzir, a forma de viver das pessoas, a forma de comercializar, a forma de transportar mercadorias, o modo de trabalhar também é transformado, né, também é modificado. Então, acontece toda uma nova organização social e econômica. Além de todas essas transformações, surgem aí duas novas classes sociais. O operariado e o burguês industrial. Né? O operariado, que é o trabalhador assalariado, Pedro, presta atenção. E o burguês industrial, que é aí os donos das máquinas e das fábricas. Tá? Então, já vimos aí pontos importantes da Revolução Industrial. Sem contar que a Revolução Industrial, ela tem várias aí consequências, né? Nós temos aí o crescimento de movimentos operários, né? Nós temos surgimento de movimentos operários, né? De modos de pensar diferenciados, né? Surge aí, né, o socialismo científico, o anarquismo. Nós temos também como consequência a utilização no dia a dia desses homens, né, das máquinas, a divisão de trabalho surge aí, né, o controle do horário desse trabalho, a consolidação do sistema capitalista, o crescimento da urbanização, tudo isso acontece, né, o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, tudo isso acontece por conta da Revolução Industrial. Depois desse assunto da Revolução Industrial, o módulo 1 também vem tratando aí sobre a Revolução Francesa. Nós vimos que a Revolução Francesa ela ocorreu por quê? Porque o terceiro Estado, vamos lá para aquela divisão, né? Lá no Iluminismo, os iluministas eram contras, né? A divisão lá do antigo regime, né? O terceiro Estado não estava aguentando mais bancar os privilégios do plebe e da nobreza. O terceiro Estado não estava aguentando mais pagar tantos impostos. Então, a Revolução Francesa ela ocorre por conta disso. A burguesia, o povo, queriam uma mudança social. Tá? Os burgueses queriam fazer parte do poder. O povo queria diminuição dos impostos. Né? O povo queria uma vida digna. O povo queria uma igualdade civil, coisa que não existia no antigo regime. Por isso que ocorre a Revolução Francesa. E nós vimos que a Revolução Francesa ela teve aí várias etapas, né? Teve aí a convocação dos Estados Gerais, foi quando o rei Luís XVI tenta uma solução para essa crise econômica da França, então convoca os 3 estados para se debater, né, uma atitude, uma medida. Vimos que essa convocação não teve sucesso, né, porque, afinal de contas, o voto era para o Estado, não era para a pessoa, então o terceiro Estado foi derrubado. Aí vimos que houve a Assembleia Nacional Constituinte, que foi aí, né, a reunião do terceiro Estado, reivindicando, né, a votação por pessoa. Vimos que houve a tomada da Bastilha, né, que simbolizou aí, né, o enfraquecimento do poder do rei, do poder absolutista. Vimos aí a monarquia constitucional também como etapa, foi a implantação de uma Constituição na tentativa do rei Luís XVI mostrar aí mudanças significativas. Vimos a Convenção Nacional, que quando houve aí a afirmação dos girondinos jacobinos, né, inclusive aí o rei Luís XVI, ele foi derrubado nesse período e foi implantado o período do terror, né, a República Jacobina, onde Robespierre passou a comandar a França, só que a Revolução não teve fim com essa mudança, porque a população continua aí insatisfeita. Vimos que, então, foi implantado o diretório, onde 5 aí representantes, né,
5 parlamentares passaram a governar a França com o intuito de dar fim a essa revolução. O diretório também não teve sucesso, e o diretório foi derrubado por Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte estava aí surgindo como um grande nome para poder estabelecer a ordem na França. Napoleão Bonaparte, com a ajuda dos parlamentares e apoio dos militares, deu um golpe de Estado em cima do diretório e se implantou no governo. Né? Napoleão Bonaparte, então, ele teve aí a era napoleônica dividida em 3 períodos: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Né? Napoleão fez mudanças expressivas na França, né, recuperando a economia francesa, mas também implantando na França, no seu período de governo, na era napoleônica, grandes guerras. Né? Os franceses passaram por momentos muito difíceis, porque Napoleão era um grande militar, né? E colocava aí a França sempre em batalhas. Inclusive, uma dessas batalhas, né, que ele sempre estava aí, uma luta que ele tinha muito frequente, era uma luta tentando derrubar a Inglaterra, porque a Inglaterra, nesse período, era muito forte. Então, nós vimos que Napoleão Bonaparte implantou o bloqueio continental, né, que tinha como intuito enfraquecer a economia inglesa. Vimos que o bloqueio continental, inclusive, deu margem aí, né, foi aí o motivo da vinda da família real e a corte portuguesa para o Brasil. O bloqueio continental, ele não teve muito sucesso, porque, afinal de contas, nós tivemos a Espanha e Portugal e outros furando o bloqueio continental. Napoleão, em 1815, aí, implantou o governo de 100 dias, e depois ele foi logo derrubado, né, foi preso, e foi preso aí na ilha, né? Então, ele teve aí seu poder, sua era napoleônica tendo fim. E aí, com isso, a França aí inicia, né, uma nova história que não cabe aqui a gente botar nesse assunto. Depois da Revolução Francesa e a era napoleônica, a gente entra lá no módulo 1, as rebeliões da América Espanhola, que vem a ser o quê? A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Foram as 2 conjurações que ocorreram, foram as 2 grandes conjurações que ocorreram aí no Brasil, no período que o Brasil era colônia, tá? Conjuração Mineira foi uma conjuração comandada aí pela elite, né? Teve uma liderança em massa da elite do Brasil, né? Ela ocorreu, como o próprio nome está falando, em Minas Gerais, teve como intuito implantar, né, uma república, e aonde, né, também teve como desejo implantar em Minas Gerais a capital do Brasil, tá? E a capital por conta de uma república com capital em São João del Rei, né, uma cidade de Minas Gerais. A Conjuração Mineira também teve como objetivo criar em Vila Rica, Casa da Moeda, uma universidade. Então, ó, só pelos objetivos, vocês já estão percebendo que a Conjuração Mineira foi mais voltada ao interesse da elite, tá? Conjuração Baiana, ela tinha como intuito a proclamação de uma república também tinha como intuito a independência do Brasil, mas foi uma conjuração que teve como participantes, que teve como lideranças populares, tá? Tinha um filósofo, sim, né? Mas tinha uma grande massa aí de homens livres e pobres, tá bom? Queriam também o fim do preconceito racial, defendiam também a diminuição dos impostos e aumento do salário. Então, a conjuração baiana foi uma conjuração mais voltada aos interesses populares. Então, olha só, no módulo 1, então, nós vimos aí pontos importantes sobre o iluminismo, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, período napoleônico, rebeliões na América Espanhola, né? Rebeliões na América Portuguesa. Esses assuntos foi do módulo 1. Hoje eu fiz isso, tá? Relembrei esses pontos do módulo 1. Semana que vem eu vou vir relembrando pontos no módulo 2, para assim ajudando vocês na atividade avaliativa que vocês irão pegar na escola. Dica que eu dou para vocês, tá? Eu já, inclusive, dei essas dicas para vocês conforme a gente ia botando as aulas na plataforma. Esses conteúdos, seria muito bacana vocês visitarem um site chamado, que vocês com certeza lembram, que eu passava muito, né? Chamado, ó, vou botar aqui para vocês,
descomplica. Ou descomplica, cadê? Que eu sempre escrevo errado. Sempre falta uma letrinha, não sei por que eu faço isso. Calma aí. Ou descomplica, ou também quer que desenhe, tá? É o mesmo, tá bom? Só que tem essas duas formas aqui que você tem esses dois modos de você consultar o Google, tá? Descomplica ou quer que desenhe. Esse site, ele faz um mapa mental dos assuntos. Então, ele vem expondo para vocês os pontos mais importantes de cada assunto. Então, por exemplo, você vai colocar lá, descomplica sobre o iluminismo, tá? Aí ele vai te mostrar, ele vai falar e vai também te mostrar os pontos mais importantes sobre o iluminismo. Aí você bota lá, descomplica sobre Revolução Inglesa. Aí a mesma coisa. É um site que eu aconselho, é confiável e é muito bacana, tá? Dá uma olhadinha nele, que vai auxiliar vocês também a relembrarem esses assuntos que nós trabalhamos já faz um tempinho. Por isso que eu vim aqui expondo alguns pontos importantes, porque esses assuntos já foram bem trabalhados lá na plataforma, tá? Lá no início da plataforma. Então, professora, eu dei uma olhadinha lá na plataforma, não está mais lá o material, teve que ser retirado, porque a plataforma fica pesada. Eu vou fazer o quê, então? Você vai ler o capítulo do livro, marcar os pontos mais importantes, vai olhar suas anotações, os exercícios, né, que eu passei, vai olhar e o que é que desenhe, quer que desenhe ou descomplica, tá? Você pode usar esses dois nomes. É maravilhoso, vem com muitas informações bacanas, e bem do jeito que eu passo para vocês, ele é muito bom, tá bom? Então, ó, vão pesquisando, né, para auxiliar vocês no estudo também, tá bom, meus amores? Alguma pergunta? Alguma coisa que eu possa ajudar? Falem aí para mim, tá tudo bem, tudo tranquilo, tá? Então, ó, para relembrar mais o assunto, dá uma lida novamente nos capítulos do livro, volta lá nos exercícios que nós já trabalhamos e dá uma visita lá no Descomplica, tá? É muito bacana, os videozinhos lá são curtos, no máximo 11 minutos, 12, a maioria é 10 minutinhos, e vocês vão relembrar aí, da mesma forma que eu explico, ele é muito parecido, tá? É bem confiável, vocês podem dar uma olhadinha e olhar lá. Tudo ok? Tudo bonitinho? Tudo certo? Aí, semana que vem a gente se encontra, a gente fala mais sobre isso e também no módulo 2, tá bom? Foi rapidinho, a aula voou hoje, né? Caramba, foi muito rápido, gente. Foi rápido.